Meu nome é Joselyn Reed e tenho 30 anos. Voltei para Nashville para o aniversário de 60 anos do meu pai, esperando um reencontro caloroso em família, cheio de risadas, lembranças e talvez até um pouco de cura. Mas, em vez disso, fui humilhada diante de todos. Imagine a cena, uma animada festa no quintal, luzes penduradas brilhando como vaga-lumes, cheiro de churrasco no ar e convidados conversando alegremente, taças tilintando. Passei horas dobrando e decorando uma pequena caixinha de papel feita à mão. Algo simples, mas profundamente significativo, guardando uma surpresa que eu acreditava poder mudar o futuro da minha família para sempre. Quando entreguei o presente ao meu pai, sorri, esperando que ele percebesse o amor e a intenção por trás daquele gesto. Mas, de repente, minha irmã arrancou a caixinha das mãos dele, ergueu-a como se fosse lixo e a jogou com descaso no gramado. O que é isso, Joselyn? Mais uma atitude de mão de vaca, ela zombou, em voz alta o bastante para todos ouvirem. O silêncio tomou conta da festa. Senti meu rosto queimar, mas permaneci calada enquanto ela ria alto ao lado do namorado, zombando do meu presente patético. Sussurros se espalharam, alguns riram baixinho, outros desviaram o olhar. 15 minutos depois, quando a caixinha finalmente foi aberta, o sorriso arrogante da minha irmã se desfez em choque. Naquele instante, ela desejou poder engolir cada palavra cruel. E o que havia dentro? Digamos apenas que virou a festa de cabeça para baixo, mas não do jeito que ela esperava. O que você acha que vale mais, o preço de um presente ou o coração que o oferece? 4 anos atrás, deixei Nashville para Tóquio, em busca de um emprego na área de tecnologia. Parecia um tiro no escuro. Eu tinha 26 anos, recém-formada, com apenas uma mala e um plano vago. Minha irmã Kelly disse que eu era louca, que iria fracassar. No início, ela não estava totalmente errada. Tóquio foi brutal, a barreira da língua pesou, e passei meses tropeçando em reuniões, me sentindo uma completa estranha. Mas insisti noites viradas programando, propondo ideias que ninguém havia pedido. No segundo ano, consegui uma vaga em uma startup que explodiu e virou uma empresa bilionária. Minhas opções de ações se acumularam, transformando-se em dezenas de milhões de dólares, o suficiente para nunca mais me preocupar com dinheiro. Nunca contei a ninguém, nem aos meus pais. Mantive meu dissurrado, meu velho laptop e aluguei um pequeno apartamento. Por quê? Eu não queria que me vissem como cifrões ambulantes. Eu queria conexões reais, não relações compradas. Voltar a Nashville tinha um único propósito: dividir minha conquista com minha família. Coloquei todo o meu coração naquela caixinha de papel, guardando dentro os documentos do fundo que criei para eles. Não era chamativo, mas para mim significava tudo. Mal podia esperar para ver meu pai, Alan, e minha mãe, Susan, abrindo aquilo na festa. Imaginava o alívio deles, talvez até orgulho. Mas Kelly tinha outros planos. Cheguei alguns dias antes da festa, alugando um sedã simples para manter a discrição. Kelly foi me buscar no aeroporto com seu BMW reluzente sob o sol do Tennessee. Usava uma jaqueta de grife e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais do que meu aluguel em Tóquio. Ainda alugando carros, Joselyn, ela debochou, jogando minha mala no porta-malas. Ignorei, tentando acreditar que poderíamos nos reconectar. No café do dia seguinte, ela não parava de falar do namorado, Matthew. Contou que tinham acabado de comprar um apartamento, exibindo fotos de bancadas de mármore e piscina na cobertura. Você devia visitar, disse com um tom que deixava claro, eu não poderia bancar algo assim. Apenas sorri, bebendo meu café e me segurando. Ela não perguntou nada sobre Tóquio, apenas se gabou da última compra no shopping. Na véspera da festa do meu pai, nos reunimos para jantar na casa deles. Kelly apareceu usando um vestido de seda, com Matthew logo atrás em um terno sob medida. Ele mal me cumprimentou, ocupado demais mexendo no celular. Ainda trabalha com aquelas coisas de computador? Perguntou Kelly, a voz pingando desdém. Assenti, mantendo a resposta vaga. Deve ser difícil, ela disse, lançando um olhar ao meu suéter de avião e aos tênis. Nem todo mundo consegue acompanhar o estilo de Nashville. Mamãe tentou mudar de assunto, perguntando sobre o voo, mas Kelly logo interrompeu, exibindo o novo relógio que Matthew havia lhe dado. Ficava claro que ela achava que eu estava mal, talvez até com inveja da sua vida de ostentação. Deixei que pensasse o que quisesse.
A verdade é que eu não precisava de bolsa de grife para me sentir bem comigo mesma. Meu valor não estava no que eu vestia, mas no que eu havia construído e no que estava prestes a oferecer. Naquela noite, deitada no meu antigo quarto, pensei na caixinha de papel dentro da mala. Não era apenas dinheiro. Era segurança para meu pai e minha mãe. Uma chance para Kelly perseguir seus próprios sonhos sem depender de Matthew. Imaginei seu rosto ao ver os documentos do fundo, torcendo para que aquilo pudesse diminuir a distância entre nós. Sempre fomos diferentes, ela amava os holofotes, eu preferia a sombra. Mas eu acreditava que a família deveria estar acima disso. Eu não sabia, então, o quanto estava errada nem como suas palavras cortariam fundo. É isso que acontece quando se supõe que alguém valoriza as mesmas coisas que você. O grande dia chegou. O aniversário de 60 anos do meu pai. Entrei no quintal da casa em Nashville segurando a pequena caixinha de papel que preparei. O espaço estava aconchegante, com mesas cobertas por toalhas xadrez, algumas lanternas espalhando um brilho suave. Convidados conversavam, bebendo limonada e cerveja, enquanto uma caixinha de som tocava música country. Passei horas dobrando aquele papel, sabendo que ali estava um futuro sem preocupações financeiras para a família. Mas ainda não era o momento de revelar. Queria que fosse especial. Ao observar os rostos em volta, senti um nó no estômago. Kelly já dominava a cena, rindo alto, atraindo olhares. Coloquei minha caixa discretamente na mesa de presentes, ao lado de embrulhos coloridos. Kelly me notou, os olhos estreitando, e veio em minha direção com Matthew atrás. Ela usava um vestido de paetês que refletia a luz, ele exibia um relógio chamativo e um sorriso arrogante. "O que é isso, Jocelyn?" perguntou Kelly, erguendo minha caixa como se fosse um brinquedo. "Fez isso na aula de artes?" A piada parecia leve, mas o golpe foi certeiro. Alguns convidados riram discretamente. Matthew se inclinou para olhar. "Parece coisa de brechó", disse alto bastante para que todos ouvissem. As palavras doeram, mas forcei um sorriso e deixei passar. Cynthia, amiga de Kelly, sacou o celular. "Isso é bom demais", disse, rindo enquanto começava a gravar. "Mostra, Kelly." Minha irmã levantou a caixa mais alto, girando-a para a câmera. "Essa é a grande contribuição da Jocelyn", anunciou, o sarcasmo pingando. "O que será isso? Um cupom de abraço grátis?" Risadas ecoaram mais fortes, minhas bochechas arderam. Cynthia continuava filmando, os dedos prontos para postar. Cerrei os punhos, resistindo à vontade de arrancar a caixa de volta. Eles não faziam ideia do que havia dentro e eu não deixaria que o deboche arruinasse meu plano. Virei-me e vi meus pais perto da churrasqueira. "Oi, Jocelyn", mamãe chamou, acenando. Aproximei-me, aliviada pela fuga. Papai virava hambúrgueres, o avental manchado de molho barbecue. "Tudo bem, filha?" perguntou com voz carinhosa. Assenti, sem querer preocupá-lo. "Só feliz de estar aqui", respondi, forçando um sorriso. Susan apertou meu braço, o olhar cansado, mas caloroso. Conversamos sobre aniversários antigos, pescarias desastrosas do papai, qualquer coisa para não pensar nas provocações de Kelly. Ainda assim, sua voz cortava o ar do outro lado do quintal, chamando a atenção dos convidados. "Jocelyn sempre foi prática", disse, a palavra carregada de desprezo. Matthew completou: tem gente que simplesmente não almeja muito." As frases me atingiram mais fundo do que eu imaginava, despertando raiva e dor. Fiquei perto dos meus pais, ajudando a servir comida e conversando com vizinhos, mas a presença de Kelly pairava sobre mim. Cada vez que olhava na direção dela, lá estava, mostrando brincos, sapatos, a vida perfeita. Cynthia seguia filmando, como se fosse um reality show. Eu tentei me concentrar no verdadeiro motivo de estar ali, dar à minha família algo real, algo duradouro. A caixa permanecia quieta na mesa, despercebida pela maioria, mas guardava tudo pelo que eu havia trabalhado. Eu repetia para mim mesma: "Mantenha calma, espere o momento certo." As palavras da Kelly eram só barulho. Não mudariam o que eu vim fazer. Mesmo assim, a tensão crescia. Fiquei perto da mamãe, ajudando a distribuir pratos, tentando ignorar as farpas de antes.
A mesa de presentes estava a poucos passos, e a minha caixinha de papel repousava entre sacolas brilhantes e fitas coloridas. Eu não parava de lançar olhares para ela, sabendo o que continha, torcendo para que papai abrisse logo. De repente, a voz de Kelly cortou o burburinho da festa, alta e mandona, atraindo todos os olhares. Ela desfilou até a mesa de presentes, o vestido de paetês reluzindo sob as lanternas. Matthew a seguia, sorridente, como se fossem apresentar um show. Kelly agarrou minha caixa e a ergueu como um troféu. Jocelyn, sério? Esse é o seu presente para o grande dia do papai? Gritou, silenciando a multidão. Sacudiu a caixa. Levinha, disse, arrancando risadinhas de alguns convidados. Antes que eu pudesse reagir, ela a lançou pelo gramado. O papel se amassou ao cair. Mão de vaca, Jocelyn, disparou, o tom cortante. A palavra ficou ecoando, como um tapa. O silêncio foi imediato, rostos se viraram alguns divertidos, outros constrangidos. Cíntia, já com o celular em mãos, transmitia ao vivo. Isso é ouro, riu, focando a câmera na caixa caída na grama e no sorriso vitorioso de Kelly. Olhem só, a Jocelyn trouxe um presente de loja de $1, debochou. A seção de comentários da live disparou, ampliando minha humilhação. Meu coração batia acelerado, minhas mãos tremiam. Queria correr, pegar a caixa e sumir, mas fiquei paralisada, sufocada pelo peso dos olhares. Papai deu um passo à frente, o rosto sério. Chega, Kelly, disse, a voz baixa mas firme. Ele começou a se mover em direção à caixa, mas Susan o segurou pelo braço. Kelly, peça desculpas à sua irmã, insistiu, o olhar tenso entre nós duas. Kelly riu, jogando o cabelo para trás. Desculpar por quê, mãe? A Jocelyn que apareceu aqui com isso. Apontou para a caixa amassada e suja. Se ela não pode comprar um presente decente, não é problema meu. Matthew cruzou os braços e completou, satisfeito, tem gente que simplesmente não entende. Murmúrios ecoaram entre os convidados, alguns chocados, outros rindo. Cíntia continuava filmando, registrando cada segundo. Eu permaneci ali, queimando de vergonha. Meu jeans simples e meu suéter pareciam holofotes, me marcando como a estranha que Kelly pintava. Quis gritar que a caixa não era o que parecia, que dentro havia algo maior do que todos imaginavam. Mas a voz não saía. Cerrei o maxilar, olhando para a grama, recusando-me a dar a Kelly o prazer de me ver desmoronar. Trabalhei demais, lutei demais para deixar que suas palavras me definissem. Mesmo assim, a vergonha me inundava como uma onda, cada riso e cada olhar eram facadas. Papai e Susan insistiram novamente. Kelly, pegue a caixa e peça desculpas, disse ele, a voz mais dura. Mamãe se aproximou de mim, pousando a mão no meu ombro. Não deu ouvidos a ela, Jocelyn, sussurrou, mas suas palavras mal chegavam até mim. Kelly revirou os olhos, indiferente. Ah, por favor, pai. Ela está bem. Quem sabe da próxima vez ela se esforce de verdade. O grupo se agitou, alguns convidados balançando a cabeça, outros rindo junto com Kelly. A live de Cíntia continuava, cada comentário uma nova cutucada que eu não lia, mas sentia. Fiquei em silêncio, os olhos fixos na caixinha caída na grama. Não era só papel e tinta. Era meu coração, meus anos de sacrifício, minha esperança para a família. As palavras de Kelly não mudariam isso, mas ainda doíam. Respirei fundo, tentando me recompor. Isso não havia acabado. Me mantive firme, o olhar preso no presente amassado. Então, uma figura familiar avançou, Patrícia, minha advogada desde os tempos de Tóquio. Ela havia voado até ali a meu pedido, preparada para me ajudar com a surpresa. Com passos calmos e firmes, cruzou o gramado, pegou a caixa e sacudiu a sujeira. Jocelyn, disse, a voz estável. Se importa se eu der uma olhada? Apenas assenti, a garganta apertada demais para responder. Patrícia abriu a caixa e tirou de dentro um documento dobrado. Patrícia ergueu o documento, os olhos varrendo a plateia. Isto é um contrato de fundo patrimonial, anunciou, a voz firme, exigindo atenção. Jocelyn criou um fundo de $20 milhões para quitar as dívidas dos pais e apoiar sua família, Alan, Susan e Kelly. Um murmúrio de espanto percorreu os convidados.
A mão da mamãe foi à boca, enquanto os olhos do papai se arregalaram, o pegador de hambúrguer congelado no ar. O sorriso de Kelly desapareceu, o rosto empalidecendo à medida que Patrícia prosseguia. Este fundo foi feito para garantir o futuro de vocês, dívidas pagas, casas quitadas, sonhos preservados, tudo assegurado. O público se inclinava para a frente, preso a cada palavra. Patrícia fez uma pausa, folheando a página que listava os beneficiários. Olhou diretamente para Kelly, a expressão impenetrável. No entanto, disse lentamente, Joselyn tem autoridade para alterar o fundo. Diante do comportamento recente, ela pode reconsiderar quem será beneficiado. As palavras pairaram no ar como nuvem prestes a desabar. Convidados se viraram para Kelly, sussurrando em choque. Ela realmente disse aquilo da Joselyn, murmurou um. Mas é a irmã dela, sibilou o outro. Matthew se mexeu desconfortável, o sorriso arrogante sumindo, substituído por um olhar nervoso em direção a Kelly. Cynthia, ainda transmitindo ao vivo, quase deixou o celular cair, os olhos arregalados ao ver o chat explodir em emojis surpresos e comentários indignados. Eu permaneci em silêncio, observando a virada acontecer. O rosto de Kelly se desmanchou, a confiança se partindo. 20 milhões, gaguejou, a voz quase inaudível. Procurou meus olhos, esperando uma negação, talvez uma risada que apagasse tudo. Mas não houve. A verdade estava exposta e não era a revelação glamourosa que imaginei. Era crua, revelando não só minha riqueza, mas o abismo entre nós duas. Patrícia dobrou o documento e o colocou de volta na caixinha. Joselyn trabalhou duro por isso, declarou, a voz firme. Ela quis dividir com a família, mas respeito é uma via de mão dupla. Houve acenos de concordância, olhares duros lançados a Kelly, cabeças balançando em descrença. Mamãe se aproximou, os olhos marejados. Joselyn, é verdade? Perguntou, a voz trêmula. Assenti com um pequeno sorriso. É para vocês dois, disse baixinho. Queria tornar as coisas mais fáceis. Papai envolveu mamãe com o braço, o rosto dividido entre orgulho e choque. Filha, eu não fazia ideia, murmurou, a voz embargada. O burburinho cresceu, agora em tom de indignação. Ela chamou a irmã de mão de vaca por isso, sussurrou uma vizinha. Inacreditável, disse outro alto o suficiente para Kelly ouvir. Matthew deu alguns passos para trás, o celular repentinamente mais interessante que a cena. A live de Cynthia explodia em visualizações, estranhos online comentando sem parar, isso é insano, lia-se em um deles. A irmã dela é milionária e ela fez aquilo. O olhar de Kelly disparou até Cynthia, que parecia em pânico ao perceber que o vídeo se voltava contra a amiga. Eu não sabia, articulou Cynthia em silêncio, mas Kelly apenas ficou parada, as mãos trêmulas. O julgamento coletivo era palpável, os sussurros ecoando como um coro de reprovação. Dentro de mim, uma mistura estranha de alívio e tristeza. Eu não queria que fosse assim, mas as ações de Kelly forçaram a verdade a vir à tona. Patrícia me entregou a caixa, os olhos firmes. A decisão é sua, Joselyn, disse em voz baixa, mas audível para os mais próximos. Peguei a caixa, que agora parecia mais pesada não pelos papéis, mas pela escolha que carregava. Kelly me encarou, os olhos suplicantes, mas desviei o olhar. A festa não havia acabado, mas o ar havia mudado. A poucos passos, Kelly estava com o rosto marcado pelo pânico e pelo desespero. Empurrou a multidão, os saltos afundando na grama, até chegar perto de mim. Joselyn, espera, pediu, a voz mais suave, quase implorando. Eu não quis dizer aquilo. Eu só estava brincando. Você sabe disso, né? Seus olhos procuravam apoio, mas os rostos ao redor eram frios, os murmúrios duros em julgamento. Olhei para ela, tentando enxergar a irmã com quem eu sonhara em me reconectar, mas suas palavras soavam ocas. Brincadeira? Falei em tom baixo, mas firme. Kelly, desde que voltei você tem tentado me rebaixar. Isso não foi piada, foi inveja. A boca dela se abriu e fechou de novo, as bochechas corando. A plateia observava atenta, alguns acenando em concordância, outros cochichando sobre o comportamento dela. Por favor, Joselyn disse, dando um passo à frente, as mãos entrelaçadas. Não me tire do fundo. Eu preciso disso. Somos família.
A voz dela falhou, mas vi o cálculo em seus olhos, o mesmo olhar que tinha quando ostentava riqueza. Balancei a cabeça. Família não humilha por diversão. Você fez sua escolha. Matthew, que rondava por perto, aproveitou a deixa. Aproximou-se com um sorriso forçado, como o vendedor tentando empurrar um mau negócio. Joselyn, vamos conversar. Podemos trabalhar juntos. Talvez investir parte desse fundo. Não há motivo para cortar a Kelly. Seus olhos brilhavam de oportunismo, e quase ri. Trabalhar juntos? Retruquei, a voz afiada. Você ficou parado enquanto ela me ridicularizava. Não tenho interesse. O rosto de Matthew murchou, e ele recuou, resmungando algo sobre mal-entendidos. Os murmúrios cresceram, alguns convidados balançando a cabeça diante da ousadia dele. Cynthia, ainda agarrada ao celular, parecia desesperada. A transmissão ao vivo havia explodido, acumulando milhares de visualizações em minutos. Os comentários eram cruéis, chamavam Kelly de mimada, falsa, uma bully. Ela jogou fora o presente da irmã e ainda chamou de mão de vaca, dizia um. Que cobra, escreveu o outro. Cynthia tentou encerrar a live, atrapalhada, mas era tarde demais. A internet já tinha se agarrado à história, e o nome de Kelly viralizava pelos piores motivos. Eu não sabia que chegaria a esse ponto, disse Cynthia, a voz trêmula, aproximando-se de Kelly. Achei que seria engraçado. Engraçado? Rebateu Kelly, os olhos marejados. Você me fez parecer uma idiota. Cynthia recuou, encolhida, enquanto a reprovação da plateia agora se voltava também contra ela. Mamãe e papai abriram caminho, os rostos marcados de preocupação. Susan segurou minha mão, o toque quente. Joselyn, somos tão gratos, disse, a voz embargada. Não imaginávamos que você tinha feito algo tão grande por nós. Papai assentiu, os olhos úmidos. Você sempre foi a mais quieta, mas, isso é incrível. Sorri, o coração cheio apesar do caos. Eu só queria cuidar de vocês dois. É o que importa. Fiz uma pausa, a voz firme. Mas as atitudes da Kelly têm consequências. Por enquanto, só vocês receberão meu apoio. O rosto da mamãe entristeceu, mas ela assentiu, compreendendo. Papai apertou meu ombro, o olhar orgulhoso, mas pesado. Os convidados ainda comentavam, alguns criticando Kelly sem rodeios. Ela mereceu, murmurou uma vizinha. Não se trata a família assim, disse outro, alto bastante para Kelly ouvir. Ela permaneceu imóvel, as mãos trêmulas, sentindo o peso do erro. Matthew se afastou para a lateral, já mexendo no celular, provavelmente acompanhando os estragos online. Cynthia tentou sair de fininho, mas todos os olhares a seguiam, julgando sua parte no desastre. O vídeo já corria solto em várias plataformas, cada visualização corroendo a imagem cuidadosamente construída por Kelly. Senti uma pontada de tristeza. Era minha irmã, afinal. Mas não fui eu quem construiu esse momento, foram as escolhas dela. Virei-me para Patrícia, que permanecia próxima, sua calma me mantendo firme no meio da tormenta. Obrigada, sussurrei. Patrícia assentiu, o olhar firme. Você fez a coisa certa, disse em voz baixa. Olhei para a multidão e depois para Kelly, que ainda me encarava, o rosto marcado pelo arrependimento. Eu não sabia se era genuíno, mas pouco importava. Eu tinha vindo para compartilhar algo significativo, e não deixaria que ela estragasse isso. Saí discretamente do quintal, o burburinho da festa se afastando enquanto eu entrava na noite fresca de Nashville. Meu carro alugado estava estacionado na rua, e dirigi até meu pequeno apartamento de um quarto, escolhido pela simplicidade. O peso da noite ainda me acompanhava, mas uma estranha calma também. Eu tinha cumprido meu propósito, Kelly não iria mudar isso. Sentada no sofá, peguei o celular e disquei para Patrícia. É hora, falei. Vamos finalizar o fundo para a mamãe e o papai. Ela confirmou que começaria a papelada para transferir o dinheiro, o suficiente para quitar as dívidas e garantir o futuro deles. E a Kelly? Perguntou, em tom neutro. Respirei fundo. Ela está fora. Acabou. Enquanto falava, o telefone vibrava sem parar, era Kelly. Mensagens se acumulavam. Joselyn, por favor, vamos conversar.
Eu não quis te magoar. Podemos nos encontrar? Depois, os áudios a voz trêmula, implorando uma chance de explicar. Não ouvi além dos primeiros segundos. Tudo parecia repetição da encenação no quintal, tarde demais. Abri os contatos, encontrei o número dela e apertei bloquear. O silêncio depois foi um alívio. Passei anos construindo algo para levantar nossa família, mas Kelly escolheu me derrubar. E escolhas têm consequências. Em seguida, liguei para meus pais. Susan atendeu, a voz suave mas firme. Jocelyn, você está bem? Sorri, imaginando-a na cozinha, ainda de avental. Estou, mãe. Só queria que vocês soubessem, o fundo está pronto. A casa, as contas, tudo resolvido. A voz de papai entrou, rouca de emoção. Você não precisava fazer isso, filha, mas estamos tão orgulhosos de você. Engoli em seco, os olhos ardendo. Sempre foi o que eu quis. Só por vocês dois. Não mencionei Kelly, e eles não perguntaram. Sabiam exatamente aonde eu me posicionava. Logo depois, outro ping. Era Cynthia. Jocelyn, me desculpa. Eu não imaginei que o vídeo fosse explodir desse jeito. Por favor, me perdoa. Fitei as palavras, lembrando do riso dela enquanto filmava, ansiosa para alimentar o ego da Kelly. Só se importava agora que tinha dado errado. Não respondi, apenas deletei. Eu não estava com disposição para desculpas que só vinham depois da queda. O vídeo dela já se espalhava com centenas de milhares de visualizações. As redes sociais não perdoavam, chamavam Kelly de ingrata, cruel, falsa. Capturas da live circulavam em fóruns locais. Ela humilhou a irmã por um presente de 20 milhões e perdeu a família e a reputação em uma noite. A imagem perfeita de Kelly desmoronava. Já tinha visto seu Instagram antes da festa, fotos com Matthew, o apartamento de luxo, as bolsas de grife. Agora, os comentários inundavam. Você não merece uma irmã como a Jocelyn, espero que a fama tenha valido a pena. Matthew também não escapou, marcado como cúmplice. Não fiquei muito tempo vendo. Assistir ao mundo dela ruir não trouxe satisfação, apenas vazio. Eu tinha sonhado em compartilhar meu sucesso, aproximar-nos, mas ela mesma queimou essa ponte. Deitei no sofá, olhando para o teto do meu apartamento simples. O fundo já estava em andamento, Patrícia cuidando dos detalhes. Meus pais estariam bem e isso bastava. As mensagens de Kelly sumiram. Número bloqueado. Voz silenciada da minha vida. Eu não sabia se um dia ela aprenderia, se conseguiria ver além do próprio orgulho. Talvez, um dia, conversássemos de novo. Mas não agora. Eu já tinha dado demais. Amanhã traria um novo capítulo, e eu estava pronta para seguir em frente. Semanas depois da festa, minha rotina em Nashville já era tranquila. Os dias se preenchiam com programação e projetos de tecnologia, o brilho do notebook me acompanhando até tarde da noite, trabalhando para clientes ao redor do mundo. A simplicidade me bastava, móveis de segunda mão, uma cafeteira, e a vista da cidade pela pequena janela. Não precisava de luxo para me sentir em paz. Todo domingo eu ligava para a mamãe e o papai, e só de ouvir suas vozes já sentia um calor no coração. A casa já está quitada, contou Susan uma noite, a voz mais leve do que eu lembrava em anos. E estamos até planejando uma viagem, acrescentou papai, rindo sobre a cabana de pesca que sempre sonharam em alugar. Saber que eles estavam seguros me trouxe uma paz impossível de descrever. Enquanto isso, a vida de Kelly desmoronava de maneiras que eu não havia previsto. Eu não acompanhava mais suas redes, mas notícias chegavam por conhecidos e alertas. O vídeo da festa tinha ganhado vida própria, acumulando milhões de visualizações. As redes sociais foram implacáveis, chamavam-na de cruel, e suas postagens eram soterradas por ondas de críticas. Perdeu a irmã e a dignidade, dizia um comentário. Amigos de quem ela sempre se gabava se afastaram, sem querer vincular-se à imagem manchada dela. As rodas de fofoca de Nashville fervilhavam, Kelly sendo ignorada em eventos, convites desaparecendo. E o estrago não era só social. Comentava-se que ela enfrentava problemas financeiros, sem o estilo de vida luxuoso que dependia dos fundos que esperava. E então veio Matthew.
Um primo me contou que ele tinha deixado Kelly, saindo do condomínio e abandonando-a com dívidas. Ao que parecia, ele tentava empurrar ideias de negócios a qualquer um, usando as conexões dela, mas a reputação destruída arrastou-o junto. Ele foi embora, comentou Susan em uma ligação, a voz carregada de pena. Deixou só as contas. Assenti em silêncio, sem surpresa. Matthew sempre buscou status, e Kelly já não era mais o bilhete de entrada. Não senti triunfo, apenas uma tristeza silenciosa pela irmã com quem eu um dia quis dividir tudo aquilo. Foram as escolhas dela que construíram esse desastre, não as minhas. Pensei muito sobre o que aconteceu, principalmente nas noites silenciosas da cidade. O fundo que criei para meus pais foi minha forma de amar, não de provar nada. Nunca quis ostentar como Kelly, com bolsas de grife e fotos ensaiadas. Aquela vida me parecia vazia, uma busca por aprovação que nunca durava. O que importava era a verdade, ser fiel a quem você é, não ao que pode mostrar. Aprendi isso em Tóquio, trabalhando longas horas para construir algo real, e levei comigo essa lição. A festa testou essa crença, mas saí mais forte, convicta de que fiz certo em manter meu sucesso discreto até o momento certo. Às vezes eu checava o celular esperando outra mensagem de Cynthia, mas nunca veio depois do pedido inicial de desculpas. Eu não tinha respondido e nem pretendia. O papel dela em amplificar a humilhação não era algo que eu pudesse ignorar, mesmo com arrependimento. A internet também não esqueceu, seus perfis estavam mais apagados, seguidores caindo, gente associando seu nome à queda de Kelly. Eu não dava importância. Minha atenção estava no que vinha pela frente, meus projetos, as ligações semanais com os pais, talvez uma caminhada nas Rocky Mountains no fim de semana. Eu tinha construído uma vida autêntica, e isso bastava. De vez em quando, o nome de Kelly ainda surgia uma nota em jornal local sobre fracassadas tentativas de limpar sua imagem, ou um amigo me mandando um meme sobre o incidente da mão de vaca. Toda vez eu sentia um aperto, mas deixava passar. Eu tinha lhe dado uma chance, e ela mesma queimou a ponte. Talvez um dia percebesse o que realmente importava, mas esse fardo não era meu para carregar. Olhei pela janela, as luzes de Nashville cintilando abaixo. Minha vida era simples, mas era minha construída sobre escolhas das quais eu não me envergonhava. O futuro estava aberto, e eu estava pronta para escrevê-lo à minha maneira.